esse culto de pôr do sol, o último culto de pôr do sol do ano de 2021. É um período do ano que a gente faz diversas reflexões e olha para trás, relembrando de todos os momentos bons e ruins que passamos nesse ano. É um momento que a gente pega aquela página com a nossa história, aquela página que está no livro da vida, com tudo que aconteceu nesse ano, e só podemos agradecer ao nosso Deus nesse dia. Também é um momento que nós podemos olhar para o futuro e ter esperança, porque 2022 é uma página em branco para a nossa história. E se queremos um resultado diferente do que tivemos em 2021, o melhor a fazer é tentar fazer coisas diferentes. E eu te convido, nessa noite, a tentar deixar outra pessoa ser o autor da sua história em 2022. Deixe Deus escrever nessa página em branco que está disponível. Ele é o Deus criador de tudo, que tem uma história linda preparada para você. Basta você aceitar e desejar que Cristo seja o dono da sua vida. Nesse momento eu queria convidar você para começarmos esse culto de pôr do sol, louvando a Deus com o hino Canção da Vida. Vamos louvar juntos o nome do nosso Deus. Vamos louvar. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, fazendo este culto de gratidão a Ti, pelo ano que passou, e também, Senhor, te
te pedindo bênçãos para o novo ano que se inicia. Te louvamos, te agradecemos e pedimos que o Senhor cuide de cada um de nós, que o Senhor possa nos dar um ano repleto de bênçãos, repleto de proteção e sempre, Senhor, na esperança de que o Senhor está mais próximo de voltar do que estava. O Senhor nos dê um culto feliz na tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite a esta família que está conosco neste culto de gratidão, de passagem de ano, a família Menezelo, Sérgio, Isete, a Sara, o Marcel, a Priscila e o pastor Nilson também que está conosco aqui. É uma grande alegria nós podermos, nesta passagem de ano, fazermos um culto de gratidão juntamente com vocês, podermos ouvir um pouco da história do que vocês passaram no ano de 2021 e estar aqui para agradecer a Deus e contar as bênçãos que receberam no decorrer deste ano. Eu fico muito feliz em poder recebê-los aqui e compartilhar com a igreja, né, o que Deus fez na vida, principalmente do Sérgio, no decorrer do ano de 2021 e como ele sustentou a família num momento tão difícil que vocês passaram. É uma alegria ter vocês aqui. Nós que agradecemos, Jezinho, pastor, é um prazer, é um privilégio poder estar aqui nesse momento, ao terminarmos um ano difícil, de fato, para a família. E para mim é uma grata oportunidade, eu queria mesmo esse momento, principalmente para agradecer a Deus, porque eu nasci de novo esse ano. Ele me deu uma nova vida, uma nova oportunidade. Eu agradeço a Deus por isso. E agradecer à igreja pelas orações intercessórias, porque eu senti o poder da oração e eu senti que de fato Deus atende a oração de seus filhos. Por isso estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento. Que bom. Realmente a gente poder ver que Deus atende a oração de seres humanos, pecadores, né? Mas que se juntam e clamam a Deus pelo próximo. Né? É uma satisfação. Para mim isso é uma satisfação muito grande. Eu me sinto assim, impotente, né? Sempre, mas quando a gente vê o resultado das orações, a gente vê que Deus é um Deus poderoso, um Deus de amor e um Deus que olha para os seres humanos e fala assim, vou atender. Né? Que não tem nada melhor do que isso, de ter realmente essa sensação dentro de nós. Né? É verdade, eu fico observando que nesse momento a família Menezelo representa não só as famílias da igreja aqui, mas também milhares de famílias que poderão ter acesso a esse culto e que também tem muitos motivos para agradecer. Um ano difícil, mas um ano também de grandes vitórias, de muitos milagres, de muitas bênçãos. E eu gosto de pensar também, quando chega final de ano, o meu coração se alegra em gratidão, porque também é um ano mais perto da volta do Senhor Jesus, que é a grande promessa da Bíblia, né? 2.500 versos na Bíblia expressam essa promessa. Então, quando chega final de ano, além da gratidão por tudo que Deus providenciou, ainda tem essa contagem regressiva para uma data que a gente não sabe, mas sabemos que está mais perto. Então, louvado seja Deus pela família de vocês e porque vocês representam também tantas outras famílias que estão assistindo agora. Bom, nós vamos conversar um pouco aqui. Vocês vão contar para a gente como foi todo esse processo, né? Como começou, como ele ocorreu, né? Os dias ali difíceis e como foi a recuperação, para que o Sérgio estivesse aqui. Então, eu gostaria que vocês começassem a contar, né? Todo esse início, as expectativas, né? Como que as coisas foram se evoluindo e tudo mais, e trazer para a cura, que é o final, né? Que acho que é o mais importante. No meados desse ano, em julho, nós resolvemos fazer uma viagem, a família toda. A Rebeca, nossa outra filha que não está aqui, porque ela está viajando, trabalhando fora, e ela veio, então aproveitamos essas férias dela e fomos viajar. E eu creio que durante a viagem nós pegamos o vírus do Covid, toda a família. Porque quando voltamos, o Marcel começou com febre, o namorado da Sara, o Diego também, e depois foi indo.
e aí alguns fizeram testes e deu positivo, então vimos que, de fato, todos nós tínhamos pego o Covid. E eu estava bem, todos foram se recuperando, os dias foram passando, e aí eu comecei a me sentir mal, a sentir que a respiração, né, principalmente o pulmão, começou a pegar, isso por volta do início de agosto, dia 4, 5 de agosto, fui ao médico, ele medicou, me deu um kit lá de 5 dias, né, com aqueles remédios tradicionais e tal. Fui tomando o medicamento, esperando melhoras, né, fui afastado do trabalho, fiquei em casa nesse período, mesmo porque não estava bem. A respiração foi piorando, e, em vez de melhorar, foi piorando. Voltava, fui várias vezes retornando ao médico. E não, aí mudava alguma coisa, a mesma coisa, fazia um exame, tal, e nada. E a coisa piorando. Né? E aí chegou num ponto, e eu resistindo, falei, não, eu não vou me internar, eu acho que eu vou melhorar. Né? Sempre você acha que vai melhorar. E chegou num ponto que eu estava, de fato, eu falei, não dá. Estava muito ofegante, a respiração faltando, assim, oxigênio. E aí eu falei, não, me leva então direto para o pronto-socorro. Preparamos as coisas, todo mundo, e fomos. E aí já viram que era mesmo, fizeram o teste novamente, deu positivo, e aí buscaram uma vaga no hospital, e aí eu já não vi muita coisa. Eu acho que já me atordoaram algum medicamento, alguma coisa. Eu fiquei, mas depois elas contam. Parece que eu fiquei um dia aguardando vaga em hospital, mas aí eu não senti esse drama. Aí elas contam aí. Mas eu vou contar a minha parte, porque dali no dia seguinte, eu acredito, foi achada uma vaga, mas não em Campinas, em outra cidade, em Sorocaba, apenas, da rede de hospitais que a gente faz parte, que a gente tem convênio. Então, vamos, tudo bem, não tem problema. Problema depois, porque ele fica longe para a família, né? Mas na hora a gente quer tratar e resolver. E então veio outra imóvel, também é outra novela essa, mas que eu não percebi, foi tudo muito demorado. E fomos para Sorocaba. E eu me lembro, Jezinho, e pastor, que ali na ambulância móvel, o médico falava muito, conversava muito com a Isete, com a enfermeira e tal. E eu vi que começou a sair fumaça no canto do carro, assim. E eu falei, doutor, doutor, acho que está saindo fumaça ali do canto. E ele, assustado, falou com o motorista, e aí pararam a ambulância e viram que estava tendo um problema ali, não sei qual, e tiveram que chamar uma outra UTI. Mas isso, o oxigênio estava indo rapidamente. Eles não tinham todo o estoque do que costumam carregar. Já tinham usado, acho, para outros pacientes. Então, para a minha cota ali daria para chegar até Sorocaba, mas estava terminando. E a outra ambulância levou cerca de 1 hora para chegar. Era já noite. E quando chegou, já veio com um cilindro pequeno também, todo mundo ficou meio preocupado. Mas deu para chegar em Sorocaba. E lá, então, fui internado. E eu me lembro que a parte de achar a veia e tal foi bem complicado. E fura daqui, e fura dali. Até ali eu estava consciente. Ali eu já não lembro mais nada. Eu sei que eu fiquei 8 dias entubado. E quando eu acordei, eu não sabia onde estava, eu não me lembrava o que tinha acontecido, por que eu estava no hospital. E eu ouvia a voz da Isete, e foi muito interessante, ela nem estava lá. Então a gente volta assim, meio tendo visões e sonhos ali. É muito engraçado. Muita coisa eu vi e aconteceu, mas que na verdade não aconteceu. Né? No total, eu fiquei 15 dias internado, num tratamento depois de 8 dias fui extubado, e houve o desmame que eles falam, né? Vagarosamente e tal. A minha recuperação foi muito boa. E eu me sentia muito bem. Até levei um tombo no hospital lá, porque eu achei que eu podia andar. Eu achei que meu irmão estava chegando lá e ninguém me chamava e tal. E eu quis me levantar e aí foi um trânsito que acabou me custando talvez mais uns 2, 3 dias no hospital, porque eu tinha que fazer exame tudo de novo, para ver se estava tudo bem. Então, foi bem complicado. Mas eu achei que queria sair logo do hospital. Né? Pedia toda hora para a enfermagem, que eu queria falar com a família, que eu queria pedir para eles me tirarem de lá, eu queria sair do hospital. Eu estava bem.
E aí, finalmente, um dia a gente fez essa gravação. Agora, quando eu saí do hospital, eu vi que eu não conseguia andar. Eu pedi toda a massa magra, muscular, e me colocaram uma cadeira de roda, de fato, eu não conseguia andar. E fui assim, com muita ajuda do enfermeiro, ainda bem que mandaram um enfermeiro bem forte, eu acho que eles já sabem que é sempre assim, e me colocou dentro do carro, e quando chegamos em casa, a família toda me ajudou para eu chegar até a sala, e aí nós resolvemos ali em família que eu precisava de uma assistência, senão a coisa ia complicar. Então eu fui para o Cevisa, eles têm um programa pós-Covid muito bom, e ali eu fiz um tratamento de 15 dias, e no final dos 15 dias eu, graças a Deus, voltei a andar. Agora, uma curiosidade, quando eu voltei, né, da intubação, e eu fiquei assim muito deprimido, porque eu pensava, por que a minha esposa, por que a Izete não vem me ver? Cadê as minhas filhas? Cadê meus irmãos? E eu não entendia bem o que estava, mas por que eles não vêm? Eu falei, puxa, mas que pai que eu sou, né? Eu devo ser um marido muito ruim, um pai. E eu fui assim, entrando numa depressão, uma cobrança de mim mesmo, acho que uns 2 dias isso, uns 3 dias. Até que uma noite, e aí eu acho, pastor e Jezinho, que foi devido à intervenção, às orações dos irmãos. Ali Deus resolveu me ajudar. E eu assim pus no coração que eu deveria reagir a isso. Uma noite isso. Porque eu não conseguia dormir mais. Eu fiquei 8 dias dormindo, né? Então eu não conseguia dormir. As noites eram muito longas e os dias também. E aí eu comecei a cantar todos os hinos que eu lembrava. Eu estava num quarto separado, assim, só eu. Então cantava e cantava. E depois comecei a falar os versos todos que eu lembrava. Como é bom, pastor, a gente decorar textos da Bíblia. Nessa hora a gente vê como é importante fazer isso. E eu então fui falando e aquelas promessas, aquilo foi me aquecendo o coração. E aí eu fiz uma oração de entrega a Deus, de renovação da minha vida, de gratidão a Jesus por tudo. E, Jezinho, eu senti Jesus tão pertinho de mim, sinceramente. Às vezes eu falo, a família até fica, você estava ainda meio... Não, mas foi real. Eu senti Cristo muito perto aquela noite, como que me dizendo, Sérgio, tranquilo, fica tranquilo que você vai ficar bem. E eu fiquei em paz a partir dessa noite, e essa depressão passou. Eu só queria ir embora do hospital, mas fiquei tranquilo. Então, e desde lá eu tenho assim tido uma gratidão muito grande, uma amizade mais íntima com Jesus. Eu tenho orado mais, estudado mais a palavra de Deus e com desejo de entregar a minha vida mais completamente a Ele. Eu percebi, Sérgio, que nesse período de pandemia, as pessoas que passaram pelos hospitais, ficaram doentes e tiveram a oportunidade de voltar, elas sentiam uma necessidade muito grande de estar com a família, né? Estar longe, o grande desejo, nossa, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa. Depois que você passou por isso, como que você olha a família? Porque eu creio que é um antes e um depois, né? Esse suporte da família, essa base. Elas dão risada, porque quando a gente fez o vídeo, eu estava assim tão apaixonado por todos, até os funcionários, que quando fizeram o vídeo, estava no trabalho. E os funcionários vieram também. E eu mandei beijo para todos, até estranharam, porque eu não sou tão carinhoso assim, né? E estava assim, de fato, com o coração repleto de amor. E é verdade isso. Um desejo imenso de curtir a família. E dali eu fazia planos. Eu vou sair daqui, eu vou pegar a Izete, nós vamos viajar. Imagina, não conseguia nem dirigir, nem andar. Eu tive que ir de novo numa clínica para poder continuar o tratamento. Mas eu achava que ia sair dali fazendo 1000 planos para estar com a família, estar junto e a gente curtir os momentos juntos. Isso é verdade, pastor, aconteceu mesmo. É muito interessante isso. Bom, essa é a sua parte, que eu acho que ela tem assim um resumo, na verdade, porque parte de todo esse tempo, você não sabe o que aconteceu nos bastidores, né? Como a família estava reagindo a tudo isso, né? As notícias que chegavam diariamente, como reagiam, os dramas familiares. Os dramas familiares, né? Você estava lá, estava
Tranquilo, tecnicamente, né? Deram um tranquilizante e você ficou tranquilo, né? Mas e vocês em casa? Qual foi a logística que vocês tiveram? Como eram as reações em saber que ele estava naquela situação e agora estava entregue, né? Nas mãos ali dos médicos, né? Dos profissionais e, logicamente, nas mãos de Deus, né? Como vocês se sentiam? A questão de apego a Deus, de confiança em Deus também, entregando a vida do servo nas mãos de Deus. Foi um momento difícil, mas, por outro lado, em nenhum momento eu fiquei apavorada. Porque eu sempre achei que tinha um plano de Deus para tudo isso. Entendeu? Todo mundo pegou, só ele que ficou mal, justo ele. E até me lembro que quando a gente estava indo para Sorocaba, teve uma pane na ambulância. E aí a gente ficou parado por mais ou menos uns 40 minutos, entendeu? Esperando para que viesse outro socorro, o SAMU ou uma outra ambulância com toda a aparelhagem que ele estava precisando. E o nível de oxigênio já estava baixo, entendeu? E aí, nesse momento, eu peguei e ficava agradando ele, né? Jesus tem um plano forte para você, hein, Sérgio? Eu tenho certeza de que tudo isso que está acontecendo não é à toa, porque você tem feito um trabalho muito grande com a nossa família, com as meninas, querendo passar tanta coisa interessante que você está descobrindo sobre Deus. Então, Satanás está furioso. Eu sinto isso. Aí ele, verdade, está furioso. Eu falei, ele está furioso. Então, a gente tem que orar. Aí eu chamei o médico e pedi para ele se a gente podia orar. E aí ele permitiu. E aí nós fizemos uma oração ali, pedindo para que Deus mandasse logo o socorro e que tudo terminasse bem, que era o plano dele, que o plano dele não ia falhar. E veio, e aconteceu tudo de bom depois. Para mim. Que bom, né? E vocês? Sara, Priscila, Marcel? Eu não estava... Quando elas saíram de casa para levar meu pai, eu não tinha chegado em casa ainda, então eu não estava junto. Então, a minha sensação de impotência era enorme, porque não tinha nada que a gente pudesse fazer e a gente só recebia a notícia do tipo, tá, o pai foi para o hospital, ok. Mas ele tinha ido para o hospital sábado, domingo, quarta, quinta, todos os dias mandaram ele de volta para casa. Então, ele foi para o hospital sexta, pensei, ok, né, vai voltar para casa. Não, ele vai ficar na UTI. Aí, nisso, a Sara me liga chorando. Eu falei, nossa senhora, o que aconteceu? Eu falei, agora. Ela falou assim, olha, o pai vai ter que ir para a UTI, não tem vaga, estão procurando hospital. Foi assim, ok, vai para a UTI. Aí, não tinha vaga, teve que esperar a ambulância no dia seguinte. Chegou no dia seguinte, a ambulância que ia chegar, o motorista chegou e falou assim, já deu meu horário, vou embora. E o motorista foi embora, simplesmente foi embora. Aí ficou horas, né? Esperando para chegar uma segunda ambulância. Aí chegou essa segunda ambulância, eles foram num carro, a Sara com a minha irmã, a Rebeca e o Diego foram atrás. E aí eles chegaram no hospital e meu pai não chegava. E aí ninguém sabia o que tinha acontecido. Aí sorte é que a minha mãe estava na ambulância e avisou que a ambulância quebrou e parou no meio do caminho. Então, assim, foi uma série de questões assim que foram acontecendo, que foram fatores complicantes para o processo de internação do meu pai e de vaga da UTI. E aí, ok, ele foi para o hospital, ficou lá na sexta-feira à noite, e a primeira notícia no sábado de manhã, porque como funciona dentro de uma UTI Covid, você não pode visitar, então a gente não podia ver meu pai, ele estava em outra cidade, 1h30 de Campinas, era longe, e eles ligam para você uma vez por dia. E tem um horário de ligação que pode ser das 6 da manhã até as 8 horas da noite. E você tem que esperar essa ligação. Então, teve dias que a gente recebeu uma ligação, hoje, 6 da manhã, e aí no dia seguinte eles foram ligar só à noite. Então, a gente ficou assim, mais de 24 horas sem absolutamente nenhuma notícia do meu pai. Então, a gente não tinha muito o que fazer. E nesse dia, que era um sábado de manhã, ligaram para avisar que meu pai tinha sido entubado.
Então foi muito difícil ver toda essas questões, esses fatores complicantes. E aí a primeira notícia que a gente recebe do hospital é de que ele foi entubado. E era bem um sábado de manhã, que nesse momento de Covid a gente normalmente estava passando em casa os sábados e fazendo culto juntos. E normalmente era meu pai quem direcionava o culto. Então foi um sábado assim muito, muito triste. A casa estava assim vazia. A gente só chorava. E foi assim muito, muito difícil. Então foi um sábado de muita, muita luta, muita tristeza. Para na semana seguinte, no sábado seguinte, a gente ter a notícia de que meu pai estava melhorando e ia ser entubado. Então, mas a sensação que eu tive, pelo menos, era de impotência. Assim, a gente só realmente podia orar. E aí eles faziam as ligações. A Sara normalmente recebia as ligações. Eu fazia um boletim médico e repassava para as pessoas todo dia. E a gente mandou notícia assim, para todos os grupos que a gente sabia e falou assim, pede para as pessoas orarem, porque é a única coisa que a gente pode fazer é orar. Não? Sim, realmente estamos de mãos atadas. E foi isso que a gente fez. Muita oração e muita esperança de que tudo ia ficar melhor. E assim seguimos até a notícia, finalmente, que ele tinha sido entubado e depois tinha ido para o quarto, até finalmente ele poder ir para casa. Então Mas foi muito difícil, só passando para saber que realmente é doloroso assim o processo da internação de uma pessoa querida e você realmente não poder fazer nada para ajudar, né? É total impotência, né? Você não tem o que Exatamente. fazer, tem que aguardar. E o que você falou, receber uma ligação 6 horas da manhã de um dia e depois receber outra ligação no outro dia à noite, são mais de 24 horas ali na ansiedade, né? E imagino como que deve ter ficado cada um de vocês ali, vendo esse tempo ser mais devagar do que o normal, né? Ele demora mais para passar quando tem essa ansiedade, né? Esse sábado ele foi bem difícil, mais difícil do que os outros dias, porque foi quando a gente recebeu a notícia de que ele tinha sido entubado, né? E até então as notícias, né, que corriam de quem era entubado não eram positivas. Então a gente ficou bem receoso assim do que poderia acontecer, e eu senti um clima muito pesado assim. Todo mundo estava muito, muito, muito triste, assim, parecia um clima de despedida. Foi bem puxado assim o sábado, especialmente porque em toda a pandemia a gente estava fazendo os nossos cultos ali debaixo da mangueira, num gramado que tem lá em casa, né? E era sempre o Sérgio que conduzia os cultos, né? Ele sempre fazia essa reunião familiar e tem esse papel marcado de sacerdote do lar, bem forte ali, né? Então, foi bem difícil, assim, para a gente, até para mim, assim. E é uma família de mulheres, né? O Sérgio era o único homem ali, então elas são muito dependentes dele, assim. Então, eu sei que para cada uma delas estava sendo muito, muito, muito difícil. Mas foi um exercício de fé muito forte ali, né? De a gente exercitar a fé e a esperança, saber que Deus tem o melhor para cada um de nós. Então, foi difícil, mas eu vi que em cada uma delas, assim, existia força e esperança para continuar lutando e orando, especialmente orando, né? Bastante. Ligação dramática? Na sexta-feira até, o hospital ligou, a gente até estava com boas notícias, né? De que meu pai ia ser entubado, que estava melhorando e tudo mais, aí entubou, estava bem, então a gente já estava mais tranquilo, assim, né? Bom, o pior, assim, já passou. E quando foi na sexta-feira, na outra sexta, quando era 4 horas da manhã, o hospital me liga. Aí a gente sempre deixava o celular no alto, né? Porque estava sempre recebendo ligação de médico, uma vez por dia, então já era automático isso. Aí tocou o celular, eu olhei, pensei 3 vezes. Repete o horário, 4 da manhã. 4 da manhã. Receber Notícia ligação. boa chega de madrugada, fala Oi? pra mim. Não, receber ligação 4 Foi horas da difícil. manhã não é Foi. boa. Nunca é boa ligação. Não Com é. o pai internado ainda,
Eu imagino que o coração parou na boca Parou, e parou. travou, Eu né? acordei, fiquei em desespero. Falei, eu atendo, não atendo. Aí, no fim, eu atendi. E era só para avisar que ele tinha ido para o quarto, que a gente já podia visitá-lo, podia ir lá no hospital. Eu, graças a Deus. Mas foi difícil. Mas uma coisa, assim, né, que foi muito importante para a gente foi a quantidade de pessoas mandando mensagem, ligando, apoiando. Isso foi muito importante, porque a gente estava ali sozinho, a gente, querendo ou não, estava isolado também. Com meu pai no hospital, a gente também não podia ver ninguém. Então, o restante da nossa família também não podia vir. Mas muita gente apoiando, mandando mensagem. A gente viu o quanto meu pai é querido, amado também. Isso foi muito importante para a gente. Interessante, né? Deserto e oásis, né? A gente sempre aprende grandes lições nos desertos da vida. E vocês passaram por um momento assim realmente de deserto, né? De escassez, talvez até da presença do pai perto, as expectativas das notícias, das ligações uma vez por dia. Se vocês pudessem destacar pelo menos uma grande lição, talvez na perspectiva do Sérgio inicialmente, depois da família, que vocês podem extrair desse momento de deserto, desse momento difícil, esses 15 dias realmente complicados que vocês viveram. Qual seria, Sérgio, a grande lição que você destaca e depois, quem sabe, alguém da família pode falar também? Eu não sei exatamente, pastor, eu sei que houve um reavivamento na minha vida, de maneira geral. Um aspecto importante, como eu já disse, foi esse sentimento do poder da oração intercessória. E agora, pessoalmente, para mim, eu criei um hábito, a partir daí, de olhar sempre para Cristo. E eu tenho estudado nesse sentido, o que Cristo está fazendo agora, onde Ele está, o que Ele fez por mim. Então, estudar mais a vida de Cristo. Hoje eu estou relendo o Desejado de Todas as Nações, mas com calma, mastigando, pintando, escrevendo, e está sendo cada página, cada pedaço daqueles escritos tem tocado o meu coração e me emocionado da bondade de Cristo, do amor de Cristo. Sinto hoje um Cristo tão pessoal, tão amoroso, um Pai, um Deus tão próximo de nós. Nós imaginamos, às vezes, Deus tão distante, um Deus tão nervoso, às vezes, não. Hoje eu tenho a compreensão de que Cristo e o Pai são um só mesmo, são muito parecidos. Deus é tão gentil conosco, Ele tem tanto interesse por nós, e eu tenho sentido esse amor dEle por mim, pela minha família, e a minha gratidão por Ele só tem aumentado a cada momento. Interessante, Sérgio, que Jó passou pelo deserto da vida dele ali, e ele, antes, ele já era conhecido assim como o homem mais justo da terra, né? Deus já tinha Jó em alta conta. Mas depois da experiência do deserto, da experiência do sofrimento dele, ele fez uma declaração para mim incrível. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando você destaca que a tua experiência com Deus, ela deu uma guinada, né? Deu uma mudada assim, radicalmente, realmente é impressionante, né? Como a experiência de Elias. Deus não estava ali no vento, no fogo, no terremoto. Não, não. Deus estava naquela voz mansa, suave, né? É ali que Deus estava, naquela coisa, naquele momento pessoal com Ele, tão próximo. Então, eu tenho aprendido isso, exatamente isso. Essa tem sido a minha experiência. Fantástico. E a família? Que lição vocês poderiam destacar, quem sabe, dessa experiência de deserto? Que a família também viveu um outro drama, né? Ele viveu ali a dele, mas vocês viveram com mais intensidade. Vocês estavam conscientes e acompanhando passo a passo as ligações, enfim. Bom, não sei se falo por todos, mas eu lembro que no sábado que ligaram para falar que meu pai tinha sido entubado, a Sara que recebeu a ligação, e ela ficou assim em prantos, muito, muito, muito abalada mesmo, assim. E eu lembro de abraçar ela, era tão pequenininha, de abraçar ela assim, enfim, aquela delicadeza, assim, aquele sentimento de amor, e de falar para ela, e é realmente isso que eu senti no meio de todo esse processo, que Deus tem um plano, que Deus está no controle, e que a gente precisa aprender a confiar
mesmo em meio às provações. E naquele momento, apesar de tudo, eu senti paz em meio à tribulação, sabe? De confiar de que Deus faria o melhor, independente do que acontecesse, que a gente tinha que confiar que Ele sabia de todas as coisas e assim, ficar em paz. E enfim, a partir daquele dia, todo mundo, os ânimos foram melhorando, assim, todo mundo a gente se uniu muito como família, as pessoas todas, toda a nossa rede de apoio, toda a igreja, todos os amigos, enfim, todas as pessoas que foram solidários a nós, e a gente foi, assim, sentindo realmente essa paz, aumentando, né, ao longo dos dias. E confiante, muito, muito confiante de que Deus faria o melhor. Então, eu acho um privilégio a verdade, ter a verdade que nós temos, né? Ter o Deus que a gente tem, acreditar em todas as promessas dele e tudo isso ser um conforto em meio à dor. Então, realmente foi só uma experiência de fortalecimento de fé com Deus. Interessante, né, Jazinho? A experiência da tempestade, você pode experimentar aquela paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento, que você não compreende. Como que eu posso estar em paz ou estar vivenciando essa paz, vivendo uma tempestade como essa? Mas é exatamente isso. É uma coisa assim, a gente está aqui, a gente está junto, vai dar tudo certo, paz. E Deus conforta. Mas isso é comunhão com Deus. Só com comunhão com Deus você consegue entregar realmente num momento tão difícil desse e confiar. Fala assim, agora é com Ele. E eu acho assim, muito fortificante para a gente, né, que está de fora, ver como Deus age e como Ele cuida. Né? Não tem palavras, né? Se a gente for começar a querer encontrar alguma palavra, alguma frase, alguma expressão, né? Eu me lembrei de um verso bíblico, enquanto você falava que o telefone tocou 4 horas da manhã, que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? E vocês viveram isso. Né? Quantas vezes vocês devem ter ouvido esse verso na vida, mas nunca vivenciaram esse verso, né? E agora ele faz parte, de repente, da vida de vocês, né? É aquele momento da manhã, sabendo que o pai saiu da UTI. Né? Como é bom, né, ser cristão, como é bom a gente confiar em Deus, saber que Ele existe. O Sérgio falou como é bom saber que Deus e Jesus, né, estão juntos e estão ali para fazer o bem para a gente. Né? Não é um Deus rancoroso, né? É um Deus de amor realmente. Isso daí a gente tem que levar para as pessoas. Quem é este Deus, né? Interessante a experiência do deserto, da tempestade, a experiência com Deus, como que ela muda depois que a gente passa por momentos assim, né? Então Deus, Ele não nos dá a paz, mas vai nos dar a situação ou a ocasião em que a gente vai precisar nos conectar mais ainda com Ele para sentir essa paz que excede todo o entendimento. Você deve pensar, nossa, mas como? As pessoas que estão ao redor, quem sabe não têm a mesma fé que vocês, amigos do trabalho, vizinhos, parentes e tudo, como que eles podem vivenciar uma fé tão viva, tão forte, uma paz tão grande, vivendo o que eles viveram, passando o que eles passaram? Então, louvado seja Deus por tudo que vocês estão vivenciando, e certamente o que vocês estão dizendo aqui está fortalecendo muitas outras famílias, não é isso? Amém. Com certeza. E eu acho que é importante também a gente mostrar para a igreja esse testemunho, porque a igreja orou. Né? Então, é até assim, nós estamos dando de volta para a igreja o retorno. Né? Olha, está aqui o retorno das orações. Né? Nós fizemos a nossa parte, como eu disse no início, né? Nós somos pecadores, mas sabemos que Deus nos ouve. Então, aqui o testemunho, o reconhecimento de uma família grata a Deus pelas orações que a igreja, que a sua igreja, a nossa igreja, orou e mais inúmeras pessoas oraram. Né? Então, acho que é importante a gente fortalecer, mostrando, né, o resultado das orações, para que a gente realmente se apegue à oração intercessória. Né? Que a gente ore uns pelos outros. Não é? Ter quem sabe, um grupo e ali de pessoas orando, intercedendo realmente pela igreja, pela liderança, pelos membros, pelos necessitados. Né? Quanta coisa a gente pode fazer através da oração. E depois mostrar realmente o resultado dessa oração, que isso é importante.
né? Não para nos vangloriarmos, mas realmente para sermos gratos a Deus por Ele ter ouvido as nossas orações. Para mim, esse é o ponto principal, né? Sermos gratos a Deus por Ele ter ouvido as orações. Fantástico. Gente, quando a gente pensa nas grandes coisas que Deus fez, naquilo que a gente passa, vocês estavam contando aí, Deus no controle, vocês mencionando a experiência que vocês tiveram, me veio à mente Jesus, naquele barco no meio de uma tempestade, e, aliás, os discípulos ali, Jesus simplesmente dormia, porque de fato Ele está no comando, né? E quando Jesus está no barquinho da vida da gente, a tempestade ela vai chegar, mas nunca terá naufrágio. Várias famílias, como pastor, durante esses 2 anos, eu pude acompanhar em momentos muito tristes de cerimônias fúnebres. Foram os 2 anos assim, mais intensos da minha vida ministerial nesse sentido. E eu acompanhei tanto de famílias que têm uma fé firme na palavra, uma esperança, como é diferente você acompanhar uma família assim. Porque a tempestade abateu, mas não teve naufrágio na fé. Essas pessoas estavam fortes. Elas choravam porque é natural chorar, mas não havia pânico nem desespero, havia esperança. A esperança dominava. Mas eu acompanhei algumas outras famílias que não tinham essa mesma esperança. E é incrível como há um contraste, como que a esperança em Cristo fortalece. Então, com Cristo no barquinho da vida da gente, tempestade vai chegar, porque no mundo a gente vai ter aflição, disse Jesus. Mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então a notícia de vocês é uma notícia boa, é alegria, é gratidão, acima de tudo. E eu finalizaria, quem sabe, essa nossa conversa aqui com uma pergunta. Qual a sensação, Sérgio, de voltar para casa? Porque era o que você mais queria, você destacou. Só pensava em voltar para casa. Mas depois que você volta, aquela primeira sensação, o que você pode traduzir para a gente aí? De muito amor, muito carinho por cada um. Cada um se tornou tão importante para mim, a Isete, os filhos, os irmãos, uma gratidão pela família, pela existência, porque é o nosso apoio, é a nossa base. É tudo, a gente pensa ali, né, entre nós o tempo todo. Então, no momento de maior aflição, de fato, ali na UTI, eu lembrava era da família, eu queria ir embora. E eu achava que eles estavam me segurando lá, eu não precisava ficar mais lá. Eu precisava voltar para a família. Então, quando eu cheguei em casa, foram 2 sentimentos. A minha situação de tanta fraqueza, né, de tanta dependência da família. E senti o carinho, o interesse deles e a preocupação deles em tudo, onde ia ficar. O banheiro já estava arrumado, a gente tem um banheiro embaixo, que a gente, né, é um sobrado. Mas um banheiro embaixo nunca usou, assim, é um lavabo. Mas já instalaram, Marcel instalou lá um chuveiro, e já tinham providenciado cadeira e andador, e mais não sei o que para tomar banho, e estava tudo que virou assim um andar hospitalar embaixo ali, para que eu não tivesse que subir. Eu estava proibido de tentar qualquer possibilidade de pensar em ir para o andar de cima, né? Então, a gente vê assim um carinho intenso da família, das filhas, da Isete, todo mundo ali no apoio, e isso eu só tenho a agradecer a Deus, né? Porque isso é Deus no coração deles, né? Isso é um pouco de Deus, a gente vê Deus nas pessoas, não é mesmo? É na atitude das pessoas. Então esse carinho, esse amor por mim, eu estava vendo Deus cuidando de mim através das mãos deles. Muito interessante, eu estava lendo um livro de um psiquiatra, e ele dizendo as coisas que os pacientes dizem aos seus médicos antes de morrerem, antes de partirem. E ele disse o seguinte, interessante que ninguém nunca pediu para mim, ele falando, né, como médico, o extrato da sua conta bancária para que ele pudesse dar pelo menos uma última olhada ali naquilo que ele construiu, naquilo que ele conseguiu guardar. Ou a chave do apartamento, ou a chave do carro para dar uma olhada. Mas ele destacou alguns pontos que me chamaram muita atenção. Que os pacientes falam, doutor, eu gostaria de ter dedicado mais tempo para a minha família. Doutor, eu gostaria de ter dedicado mais tempo para Deus, para as coisas espirituais. E eu gostaria de ter brincado mais com os meus filhos. E o doutor Roberto Chinachica, ele destaca que são as 3 coisas que ele mais ouviu como médico, como últimas palavras das pessoas que ali estavam nessa situação. Mais tempo para a família, mais tempo para Deus, sentar, brincar com os filhos. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né, mas perder a sua salvação e perder aqueles que estão mais próximos, né? Então, Sérgio, louvado seja o nome de Deus, porque você deu uma guinada na tua vida espiritual com Deus, na tua experiência com Deus. A vida da família certamente é diferente também, o teu olhar para a família. E isso já tinha uma base muito forte, você como sacerdote do lar, mas certamente a experiência
de gratidão é muito maior. Eu vejo, Jazinho, aqui, que é um momento assim para todas as famílias que estão nos acompanhando, estão nos assistindo agora, adorando a Deus na virada desse ano, que é uma experiência incrível. Cada família tem um motivo para agradecer, né? Um motivo especial para adorar a Deus. Então, louvamos a Deus por isso. Amém. Que bom. Nós podemos estar juntos, né? Termos a certeza de que Deus está conosco, embora vamos passar momentos difíceis, passaremos até a sua volta, né? Mas temos a certeza e a paz, né? É muito importante a gente passar por essas tribulações e mantermos a paz e a confiança. Eu sou muito grato a Deus, Sérgio, porque Ele cuidou de você, cuidou da sua família. Eu tenho certeza, né, nós trouxemos você aqui hoje, mas eu tenho certeza que Ele cuidou de muitos outros que provavelmente também estão nos assistindo ou irão nos assistir. Né? Ele tem cuidado, Ele tem estado ao lado de cada um de nós. Né? E eu agradeço à igreja também por ter orado tanto por você. Né? Que bom que você recebeu essas orações. Eu quero aproveitar para agradecer também ao convite. Toda a família agradece essa oportunidade e nós desejamos a todos que estão nos assistindo um feliz ano novo, que o próximo ano seja cheio de boas notícias para todos nós, com as bênçãos de Deus. Sem dúvida vai ser, eu tenho certeza que Deus vai continuar cuidando de nós neste novo ano que se inicia, vai estar ao nosso lado e o mais importante que a gente tem que pedir para Ele fortalecer a nossa fé, na certeza de que em breve Ele voltará, está mais próximo. Eu estava pensando aqui como uma reflexão final para deixar para a igreja, para todos que estão nos assistindo, acompanhando esse depoimento, esse testemunho de uma mudança radical de vida, de mentalidade, né? Eu estava pensando assim que esses 2 últimos anos de pandemia foram os 2 últimos anos que mais aconteceram milagres na história do mundo. É porque muitas vezes o nosso pensamento e olhos se voltam apenas para as coisas ruins que aconteceram. Mas o número de pessoas curadas foi infinitamente superior ao número de pessoas que perderam suas vidas. Então esse é um destaque importante e que enche o nosso coração de agradecimento, de gratidão a Deus, porque se a humanidade parar para pensar, foi o ano que mais aconteceu milagres, ou os 2 últimos anos. Deus esteve caminhando por cima da tormenta. É assim que a Bíblia destaca. Deus, Ele está acima das tempestades, porque Ele tem poder e Ele é soberano, e Ele nos ensina lições quando a gente passa por tempestades. Milagres, essa é uma palavra-chave desses 2 últimos anos. E quando um milagre acontece, gratidão, alegria, né? Você fica assim impressionado. E milagre gera gratidão. E o milagre, para ele acontecer, ele foge da ordem comum das coisas. A ordem natural das coisas é para que aconteça uma tragédia, uma coisa ruim, a enfermidade se agrave, a gente perca a vida, mas, no entanto, o milagre ele muda essa ordem natural. É algo sobrenatural que Deus faz. Eu estava analisando o padrão dos milagres na Bíblia. Interessante que toda vez que acontece um milagre na Bíblia, ou pelo menos na grande maioria das vezes, 3 personagens se destacam, vamos colocar assim. Primeiramente, aquela pessoa que precisa do milagre. Segundo lugar, a pessoa que pode fazer o milagre. E terceiro lugar, os facilitadores do milagre. Eu tenho a impressão, Jezinho, que Deus tomou uma decisão de fazer coisas extraordinárias na terra, mas de não fazer essas coisas sem a participação humana. Não é? A pregação, Deus usa o imperfeito falando para o imperfeito. O faminto, mostrando para o outro faminto onde buscar o pão. E para os milagres, Deus também usa esse padrão. Por exemplo, Lázaro estava morto, precisava do milagre. Jesus estava longe, mas estava indo para perto. Podia fazer o milagre. Só que Jesus não fez o milagre sem chamar os facilitadores para removerem a pedra que fechava o túmulo. Deus usou facilitadores ali. Ele podia, com uma palavra, explodir aquela pedra, mas ele usou facilitadores. Quando você pensa também na experiência daqueles 4 amigos que tinham um amigo paralítico, Jesus estava numa casa, a casa estava superlotada por dentro, por fora, por todos os lados, e eles tiveram uma ideia: vamos arrancar o telhado dessa casa e descer esse amigo pelas cordas. O amigo precisava do milagre, quem podia fazer o milagre estava inacessível, mas eles deram um jeito e os facilitadores do milagre estavam ali, os 4 amigos.
O homem precisando do milagre e Jesus podia fazer um milagre. E assim você vai ver em inúmeras histórias da Bíblia esse padrão. A multidão se distanciou para ouvir Jesus. Eles estavam com fome e precisavam do milagre. Jesus estava ali e podia fazer o milagre, mas ele não fez sem os facilitadores, André e o garotinho que tinha o seu lanchinho ali para oferecer. E André disse: Senhor, mas o que é isso para tanta gente, para alimentar? E Jesus disse: organize as pessoas que vocês vão ver algo sobrenatural acontecendo. E Deus entrou com a sua ação. Então o milagre, ele foge da ordem comum das coisas e Deus realmente nos impressiona. Deus nos impacta. E Ele quebranta muitas vezes o nosso orgulho quando a gente entende que Ele é soberano, que Ele é maior, que a gente não controla nada na vida da gente. E quando eu penso em gratidão, sempre me vem um salmo à mente. Esse salmo é o Salmo 111, e eu quero compartilhar como reflexão final para a igreja, nessa virada de ano, um ano que se passa, e eu acredito que a gente está um ano mais pertinho da volta de Jesus, do cumprimento das profecias. Tudo de bom que aconteceu nessa terra tem a ver com Cristo, mas o melhor ainda está por vir. E essa é a nossa grande esperança. Olha o que é que diz o salmista, numa explosão de gratidão por tudo que o Eterno fez por ele. Salmo 111, verso 1 a seguir diz assim, ó: Aleluia, dou graças ao Eterno com tudo que tenho. Onde quer que os bons se reúnam na congregação, eu dou graças. As obras do Eterno são tão grandiosas, dignas de uma vida inteira de estudo. Prazer sem fim. Esplendor e beleza marcam a sua arte. Sua generosidade jamais acaba. Seus milagres são o seu memorial. A sua vida seja um memorial dos milagres do Eterno. Então, quando as pessoas nessa igreja que oraram por você, olham para você, quando tua família olha para você, não é mais o Sérgio, é um memorial das obras do Eterno. Assim é a sua vida. E olha o que o salmista diz mais. O Eterno, Ele deu comida para os que o temem. Lembrou-se de guardar a sua antiga promessa. Ele provou ao seu povo que podia cumpri-la. Entregou às nações uma travessa, um presente. Ele produz verdade e produz justiça. E todos os seus produtos são garantidos para durar. Nunca fora da validade, nunca obsoletos, inoxidáveis. Tudo que Ele cria e faz é honesto e verdadeiro. Ele pagou o resgate por seu povo. Ele ordenou que sua aliança fosse mantida para sempre. Ele é pessoal e santo. Não é aquele Deus de longe, anos-luz de distância. É o Deus que entra na caverna com Elias e diz: Elias, o que você está fazendo aqui? É o Deus que não livra Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas é o Deus que entra lá e fecha a boca dos leões. Ele é o Deus de perto. É o Deus que não livra os 3 jovens de serem lançados na fornalha ardente, mas Ele entra lá no fogo e nem cheiro de fumaça havia na roupa deles, porque Ele quebra a ordem natural das coisas, fazendo os seus milagres. O salmista diz: Ele é um Deus pessoal. E quando a gente olha para Jesus, você diz que está lendo o Desejar das Nações, Ele é um Deus pessoal. Jesus é o rosto humano de Deus nessa terra. Conhecer Jesus acaba sendo tudo na vida da gente. E para finalizar, a sabedoria começa no temor do Eterno. Faça isso e você conhecerá as bênçãos do Eterno. Seu louvor dura por todo o sempre. Deixa essa promessa, essa palavra para a família, deixa essa palavra para a igreja que está conectada com a gente, para todos vocês. Quem sabe, imagina que foi por acaso que esse vídeo chegou na sua timeline. Entenda, não foi por acaso. Deus queria chamar a sua atenção para o que Ele fez na vida dessas pessoas reais que aqui estão, para as lágrimas que eles derramaram, mas para todos os sorrisos de alegria que eles expressam em gratidão ao Eterno. Então, se você me assiste, entenda, um novo ano está começando, 2022, grandes desafios, desconhecidos para nós naturalmente, mas o Eterno já sabe de tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor então, confia nele e tudo o mais Ele fará. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a família, Deus abençoe Jezinho e a cada um de nós nesse novo ano, um ano mais perto da volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. E um feliz ano novo, né? Para todos nós, para a família que está aqui, para a igreja, pastor Nilson, que Deus realmente derrame suas bênçãos. Vamos louvar a Deus, cantar mais um hino para nós encerrarmos. Vamos lá. Amém.
agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agradecer então ao eterno Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fará então. Oremos. Pai eterno, nosso bom Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo o sempre. Obrigado pelo testemunho dessa família, por todas as maravilhas que o Senhor operou no planeta inteiro nesses 2 últimos anos, por tantos milagres. Mas obrigado pela passagem de mais um ano e porque em nosso coração temos a plena convicção, a plena certeza de que nós estamos um ano mais perto de Te conhecer pessoalmente, um ano mais perto da Tua vinda a essa terra. Que comecemos esse ano, Senhor, com essa perspectiva em mente e que vivamos cada dia uma experiência profunda com o Senhor. Abençoa todos que fazem parte do Teu reino, da Tua família e usa-nos de maneira muito especial nesse novo ano, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, então. Feliz ano novo, família. Deus abençoe.